Divorciou, executou, morreu. Divorciou, executou, sobreviveu. Tem mais uma? Nascida Catherine Willoughby, provavelmente em 22 de março de 1519 e morta em 19 de setembro de 1580, ela quase se tornou a sétima esposa de Henrique VIII. Ela já fora retratada em séries como The Tudors e livros como O Último Amor de Henrique VIII, A Vida Extraordinária de Catherine Willoughby, Dama da Corte Tudor. Para quem ainda não assistiu os vídeos aqui do canal sobre as 6 esposas de Henrique VIII, eles estão disponíveis na playlist Dinastia Tudor. Mas para você que assistiu, vai se lembrar que o último vídeo é sobre Catarina Parr, a 6ª esposa de Henrique VIII. Ela era uma mulher muito inteligente e sagaz, em quem o rei confiava muito. Ela fora responsável por reconciliar o rei com seus filhos e também ocupou o posto de regente da Inglaterra quando o rei estava em campanha na França. Acontece que essa proximidade toda com Henrique VIII acabou despertando o ciúme e a inveja de alguns cortesãos que se tornaram seus inimigos e tentaram removê-la. Uma ordem de prisão até chegou a ser emitida contra ela, mas ela foi alertada pelo seu médico e conseguiu reverter a situação. Acontece que nesse meio tempo, uma 7ª esposa para o rei já começava a ser cogitada. Essa mulher era Catarina Willoughby, duquesa de Suffolk, e viúva do melhor amigo do rei, Charles Brandon. Só que Catarina Parr conseguiu reverter a situação e foi a mulher que finalmente sobreviveu ao rei. Outra versão da história conta que o rei sempre acreditou nela e que esse pedido de prisão foi na verdade um teatro para acalmar os cortesãos. E a vida de Catarina Willoughby, de maneira nenhuma, se resume a esse episódio. Ela nasceu da união de William Willoughby, 11º Barão Willoughby de Aylesbury, e sua esposa espanhola Maria de Salinas. Henrique VIII pagou pelo casamento de seus pais, celebrado no Palácio de Greenwich, e os presenteou com o Castelo de Grimsthorpe, em Lincolnshire. Sua mãe era uma das damas de companhia da primeira esposa de Henrique VIII, Catarina de Aragão. Maria de Salinas deixou a Espanha para servi-la pouco após a futura rainha perder seu primeiro marido, Arthur, príncipe de Gales. Ambas eram muito amigas, e assim como a mãe de Catarina Parr, Maud Green, Maria de Salinas batizou a filha em homenagem a Catarina de Aragão. Em 1532, quando Henrique VIII anulou seu casamento, Maria de Salinas, assim como muitas outras pessoas, incluindo a única filha do casal Maria, foi proibida de ver a rainha. Mas em 1536, ela conseguiu forçar sua entrada no castelo de Kimbolton, e Catarina de Aragão, sofrendo de câncer, acabou morrendo em seus braços. Após a morte de William Willoughby em 1526, sua pequena Catarina, então com 7 anos e a única filha do casal que sobrevivera, tornou-se uma das herdeiras mais ricas do reino e a 12ª baronesa Willoughby de Aylesbury. Ela passou a viver em reclusão com sua mãe até que o melhor amigo de Henrique VIII, Carlos Brandon, duque de Suffolk, e sua esposa Maria Tudor, irmã do rei, tornaram-se seus tutores. Em 1531, Eustache Chapuis, o embaixador imperial na época, reportou que Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, chegou a acusar Brandon de manter uma relação incestuosa com Catarina, e talvez ela tivesse reais motivos para acusá-lo. Acredita-se que Brandon pretendia casar a menina com seu filho Henrique, conde de Lincoln, mas em 15 de setembro de 1533, meses após a morte de Maria Tudor, ele mesmo, aos 49 anos, se casou com uma menina de 14, que se tornou Catarina Brandon, duquesa de Suffolk. Mas apesar da diferença de idade, o casamento foi positivo para ambos. Brandon se tornou o senhor de terras mais rico de Lincolnshire e Catarina, uma duquesa com acesso livre ao rei e à corte, onde a atraente e inteligente jovem fez muito sucesso. Agora Catarina Brandon teve muitas oportunidades de encontrar o rei em eventos sociais nas décadas de 1530 e 1540, e Henrique VIII, sem dúvida, gostava dela. Em 1534 eles começaram a trocar presentes de ano novo. Em março de 1538, poucos meses após a morte de sua terceira esposa, Joanna Seymour, o rei a teria visitado, e na época acreditava-se que muitas recompensas que ele dava ao duque de Suffolk não era apenas pelos seus bons serviços, mas para compensar o caso que ele teria com a esposa do melhor amigo. Se a duquesa fosse solteira à época, talvez a sucessora de Joanna Seymour fosse Catarina e não Ana de Cleves. Entre 1540 e 1547 ela serviu 3 rainhas: Ana de Cleves, a quem ela e o marido receberam em sua chegada à Inglaterra, Catarina Howard e Catarina Parr,
o que teria permitido que ela permanecesse na corte sem atrair os habituais comentários maliciosos. Protestante fervorosa e amiga íntima de Catarina Parr, ela ajudou a rainha a publicar seu livro A Lamentação de um Pecador em 1547, meses após a morte de Henrique VIII. Seu marido Carlos Brandon morreu em 1545, deixando-a viúva com apenas 26 anos, e em fevereiro de 1546 começaram a circular rumores sobre uma nova esposa para Henrique VIII, já que o relacionamento do rei com Catarina Parr era recheado por discussões acaloradas, principalmente envolvendo religião, e a rainha corria perigo. Mas a inteligente Catarina Parr reverteu a situação, tornando-se a mulher que sobreviveu ao rei em 1547. A própria Catarina Willoughby quase teve problemas sérios ao se tornar amiga de Anne Askew, uma protestante que, após pedir o divórcio de seu marido, recusar-se a votar para ele após negado e promover a reforma protestante, fora presa e torturada em um instrumento conhecido como cavalete, a mando do bispo católico Stephen Gardiner, na esperança que ela acusasse a rainha e seus aliados de heresia. Mas não tendo revelado nenhum nome, ela foi queimada na fogueira. Dado seu desprezo pelo bispo e suas ações, Catarina Willoughby chegou a batizar seu cachorro de Gardiner. Em 14 de julho de 1551, os filhos dela, Henrique Brandon, segundo Duque de Suffolk, de 15 anos, e seu irmão de 14 anos, Carlos, terceiro Duque de Suffolk, morreram no mesmo dia, com a diferença de 1 hora, em decorrência da doença do suor, uma doença epidêmica, provavelmente causada por um vírus, que vitimou milhões de pessoas na Inglaterra nos séculos XV e XVI. A duquesa só se casaria de novo em 1553 com Richard Bertie e, após a perda trágica de seus filhos, deu à luz uma filha, Susan. Catarina foi criada católica, mas se converteu ao protestantismo após o primeiro casamento. Durante o reinado de Maria I, que ao contrário do pai era uma católica fervorosa e implacável na perseguição aos protestantes, ela foi obrigada a deixar a Inglaterra passando pela Polônia, onde sua família foi amparada pelo rei Sigismundo II Augusto, e pela atual Alemanha, onde deu à luz seu quarto filho, que recebeu o nome de Peregrine, talvez pela trajetória da mãe. Perseguida pelos agentes da rainha, ela só pôde retornar à Inglaterra após a morte de Maria I em 1558. Na corte, ela não chegou a servir Elizabeth I, mas se utilizou de sua influência para promover a reforma protestante. Em 19 de setembro de 1580, aos 61 anos, após um longo período doente, ela morre e é sepultada em uma imponente tumba de alabastro na igreja de St. James, em Lincolnshire. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, sai correndo e vai parar na Polônia.